trazendo uma temática muito importante: ansiedade e sono. Sim, ansiedade e sono. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só? Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só? Hoje eu quero apresentar para vocês um blend de plantas capaz de verdadeiramente tratar a ansiedade e melhorar o sono. Sim, você vai ter uma melhora significativa com essas plantas. Então, fica comigo que eu vou te mostrar esse caminho. E hoje eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz. Eu tive que fazer a extração de 2 dentes um tempo atrás, aí, foi uma semana. Eu extraí 2 dentes uma semana atrás. Um era um siso que nasceu torto, e o outro era um dente que quebrou, e aí, porque o siso ficou encostando nele, acabou dando cárie no molar. O siso deu cárie no molar. Aí essa cárie lá, 10 anos atrás, eu tratei ela de qualquer jeito, acabei perdendo uma parte do dente, fiz uma coroa, a coroa foi mal feita, uma coisa de louco, né? E chegou ao ponto de eu ter que extrair o dente agora. E eu tirei, então, esse dente que estava muito morto, já estragado, e tirei o siso, estava torto, completamente torto. Em vez de nascer assim, ele nasceu assim. É uma coisa de louco. E foi bem dolorido, né? Tirar 2 dentes não é nada fácil. Sabe de uma coisa? O dentista naquele dia falou para mim assim: vou fazer para você uma prescrição de um antibiótico para você tomar. Você tem que tomar um antibiótico, que é a amoxicilina. E se você sentir dor, você toma dipirona. É isso que ele disse para mim. Eu falei: doutor, nem perca seu tempo. Eu não vou tomar amoxicilina. Ele: não, mas é só amoxicilina, não é nada, e não sei o que. Eu falei: não, eu só uso fitoterapia. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu vou fazer a prescrição porque eu sou obrigado. E vou deixar com você. Se você sentir que as plantas não estão fazendo efeito, toma amoxicilina. Eu falei: tá bom, doutor, passa aí para mim. Peguei a receita dele, lógico, enfiei no bolso e fui embora. E comecei a tratar, tava com 4 pontos aqui, foi desse lado aqui, 2 dentes, né? Então foi... E molar tem um monte de raiz e coisa e tal, né? Enfim, comecei a tratar. Tintura de picão preto e baleeira para não inflamar. Tintura de equinácea calcasus para não infeccionar. É um antibiótico poderoso. E bochecho com... Aí eu variei o bochecho. Às vezes era folha de aroeira salsa, às vezes era folha de goiabeira, às vezes era saião. Fui fazendo bochecho. Qual foi o resultado disso? Hoje fui tirar os pontos. E ele olhou e falou assim: nossa, mas como tá bem cicatrizado, tá desinchado, que coisa bonita. Falei: então, doutor, não usei amoxicilina. E ele assim: nossa, essas coisas naturais realmente funcionam. E funciona! Quando a gente usa da maneira correta, quando a gente tem conhecimento para fazer esse tipo de tratamento, a gente consegue resultados incríveis, né? Você fazer o tratamento do dente ali vamos dizer assim, uma fatalidade, uma coisa que não dá para evitar, você acaba tendo que fazer esse tratamento. Uma aluna minha até falou outro dia: eu vou ter que retirar um dente, fazer um implante, coisa e tal. O médico quer que eu tome antibiótico. Eu falei: cara, vou falar da minha experiência, eu faço assim, né? Sempre que eu precisei fazer um tratamento dentário, foi dessa maneira, e sempre funciona. E mais uma vez eu fiz, mais uma vez funcionou. Se você fizer certinho, do jeito certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E esse é o tipo de conhecimento que transforma a vida da gente, sabe? Porque você não é escravo do sistema. Estava conversando outro dia e falando, né? Que o sistema ele é feito para você se tornar um dependente. Vocês viram um Zé Ruela dependente de todo mundo. Então, assim, tem o dentista que cuida do dente, tem o médico que cuida da sua saúde, e não é só médico, aí tem ramificações. Tem o cardiologista que cuida da sua pressão do seu coração, tem o gastro que cuida do seu estômago, do seu intestino, tem o hepatologista que cuida do seu fígado, o nefrologista vai cuidar do seu rim, e o urologista vai cuidar do seu bilau, e o ginecologista vai cuidar da saúde da mulher, e o neurologista vai cuidar do seu cérebro. Enfim, você tem um monte de... Você não pode cuidar de nada. As pessoas têm. E o que você come? Você não define o que você come. Tem um nutricionista que diz o que você deve ou não deve comer. Você pode até comer o que você quiser, mas se der errado, quem assume a responsabilidade? Ah, tem o nutricionista. E a sua saúde espiritual? Quem é que cuida? Tem um padre, um pastor, um xamã, um pai de santo. Alguém vai cuidar para você, porque você não pode cuidar disso sozinho. Na verdade, a gente não pode fazer nada sozinho. Quem que cuida? Quem que ensina seus filhos? O professor da escola. Você não pode ensinar os seus filhos. Você não tem tempo, capacidade, estrutura para ensinar os seus filhos. E aí a gente vai vendo que ao longo da vida a gente vai transferindo as responsabilidades sobre aquilo que seria importante para a gente, que garantiria a sustentabilidade da nossa própria existência
na mão de outras pessoas, que nem sempre acreditam nas mesmas coisas que a gente, que nem sempre estão fazendo as coisas como a gente gostaria de fazer, nem sempre tem o carinho com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa existência, que nós gostaríamos que eles tivessem. E aqui a gente começa a perceber que ser autor da própria saúde é a gente começar a recuperar essa capacidade de cuidar de nós mesmos, da nossa família, das pessoas que são importantes para a gente. É quando a gente abre esse espaço onde a gente pode extrair um dente e realmente cuidar do dente. Eu nem quero cuidar do meu próprio dente. Eu quero que o dentista cuide do meu próprio dente. Eu escovo ele, passo fio dental e o dentista que cuide quando der problema. Porque realmente é uma coisa que eu não quero fazer, né? Mas o como eu vou resolver o problema da extração do dente depois, o pós-cirúrgico, o pós-operatório, como eu vou cuidar da minha pressão, da minha diabetes, do meu intestino, do meu estômago, sou eu que escolho, sou eu que decido. E quanto mais você traz isso, sou eu que ensino os meus filhos, sou eu que educo os meus filhos, sou eu que defino o que eu vou comer ou não vou comer. E sinto muito às outras pessoas que pensam diferente. Né? Eu cuido da minha própria espiritualidade. Eu não quero que ninguém diga como eu devo andar ou não devo andar, o que eu devo pensar ou não devo pensar, o que eu devo achar ou não achar sobre a vida. Sou eu que defino a partir dos meus próprios critérios, porque eu sou autor da minha própria existência, da minha própria vida, da minha própria saúde. Então, o que eu convido todos vocês a fazer é justamente isso, seguir esse caminho. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e um pouquinho sobre depressão também, mas o foco aqui é falar sobre ansiedade e sono. Ansiedade e sono. A gente começa a negligenciar tanto o nosso estado emocional, o nosso sono, a maneira como a gente lida com a gente mesmo, com as nossas dores, com os nossos problemas, que a gente começa a depender de medicamento químico. É um Rivotrilzinho, é um diazepanzinho, não é verdade? É um barbitúricozinho para eu dormir. E aí você começa a entrar numa catarse do medicamento químico onde você fica preso. Porque esses medicamentos causam dependência. E você vai ficar dependente disso do mesmo jeito que o cracudo é dependente do crack, do mesmo jeito que o drogadinho é dependente da cocaína, da maconha e tudo mais. Você é dependente do medicamento químico. Quem toma omeprazol todos os dias e não consegue ficar um dia sem tomar, é dependente químico. Do mesmo jeito que o cara que usa crack. Só é de uma visão diferente, é aceito pela sociedade, né? Então a gente tem que olhar que a gente não pode ser dependente de nada. A minha liberdade é talvez o maior valor que eu carrego na minha vida. E ser livre significa poder escolher aquilo que vai acontecer com a sua própria vida, com a sua própria saúde, com a sua própria existência, os caminhos que você vai seguir. A gente é obrigado a tudo o tempo todo. Obrigado a seguir a profissão que o meu pai disse, o investimento que me mandaram fazer, porque tem alguém que cuida do investimento para mim. Eu educo os meus filhos segundo tal pensador, que nem teve filhos. Não é verdade? Você vai olhar lá, Piaget nem filhos ele teve, mas ele define como as pessoas devem cuidar das crianças, devem educar as crianças. E a gente começa a perceber que se eu não tomar as rédeas da minha vida, alguém vai tomar por mim. Saca isso? Talvez isso seja uma coisa muito dolorosa para ouvir, mas é verdade. Se você não tiver condições de cuidar de algum aspecto da sua vida, alguém vai cuidar por você. Pode ter certeza disso. E vai fazer o que bem achar, porque você não vai ter condições de decidir. Quando a gente fala da saúde, a gente está falando justamente dessa capacidade da gente escolher como eu quero cuidar do meu emocional com as plantas medicinais, como eu quero dormir melhor com as plantas medicinais, como eu quero tratar dessa minha ansiedade, desse meu estresse, desse meu nervosismo, utilizando as plantas medicinais. Isso é muito importante. Quanto mais eu trago isso para mim, mais livre eu sou para poder escolher, para poder decidir. Quem não pode escolher é prisioneiro. Tem uma bola de ferro amarrada no pé e não pode ir onde quiser. Então, aprenda a ser autor da sua própria saúde para que você tenha a liberdade de escolher como vai ser cuidar da sua saúde e a saúde daqui. Isso talvez seja um dos aspectos mais libertadores de toda a vida. Que não tem nada mais angustiante do que sofrer com um problema de saúde e não saber o que fazer. Ou ver alguém ao seu lado sofrendo, alguém que você ama sofrendo e não poder fazer nada. Esse nível de liberdade traz a felicidade que a gente tanto procura, porque a felicidade é filha da liberdade. Ninguém que perca a sua capacidade de escolher por si só a própria vida pode ser feliz plenamente. Presume-se obrigatoriamente que a pessoa feliz é livre para escolher. Então, busque a sua liberdade, porque ela te garantirá a felicidade. Bora falar sobre plantas que tratam a ansiedade e a insônia? Cara, a gente tem que entender uma coisa. Por que eu tenho ansiedade, Daniel?
Cara, ansiedade é um negócio bom. Você sabia disso? Ansiedade é um negócio bom? Porque tem um estado de ansiedade que nos move e tem um estado de ansiedade que nos mata. O problema é quando ela passa do limite. Por exemplo, você tem uma festa para ir na casa de um amigo. Você está ansioso para ir. Você vai encontrar com seu namorado ou com a sua namorada. Você está ansioso para ir. Você, sei lá, passou na faculdade, tá esperando para ver o resultado do vestibular. Você está ansioso para ver o resultado. Não tá? Tá. Não é verdade? Então, esse estado de ansiedade é motivador da nossa própria vida. O grande problema da ansiedade é quando ela se torna patológica, ou seja, ela começa a impedir o bom funcionamento da minha própria vida. E isso acontece com muita, quando a gente perde esse equilíbrio emocional por conta da ansiedade. Quando eu olho para alguma coisa que me traz risco, perigo e tudo mais, existe dentro do meu cérebro o hipocampo e a amígdala. Lá no seu cérebro, são estruturas muito pequenininhas, é o hipocampo e a amígdala. Eles são responsáveis pelo nosso instinto primitivo de autodefesa, de autopreservação. Então, quando você olha um cachorro grande que está vindo correndo na sua direção, quem que dispara em você todos esses mecanismos de autodefesa? Hipocampo e amígdala. A amígdala conversa com o hipocampo conversa com a amígdala. São os nossos instintos mais primitivos. Ele fala, vou morrer. Ele avisa o hipotálamo. O hipotálamo fala, eita, deu merda, vamos morrer. O hipotálamo vai avisar a hipófise. A hipófise fala, peraí que eu vou dar um jeito nisso. A hipófise vai lá e se comunica com a adrenal. São as glândulas que ficam aqui. A adrenal fala, deu merda, vamos resolver o problema. O que a adrenal faz? Produz cortisol e produz a adrenalina. Joga no sangue cortisol e adrenalina. E aí a gente aumenta a força muscular, a gente muda a circulação sanguínea, tira toda a circulação periférica e joga para o centro do corpo, a gente dilata as pupilas, aumenta a respiração, batimento cardíaco, pressão arterial sobe e você fica preparado para bater ou para correr. Isso é muito bom, não é verdade? Toda vez que vê um cachorro, imagina se isso não acontecesse. Você fala assim, aquele cachorro vai vir e vai me morder. Acho que ele vai arrancar minha orelha. Que pena. Não, você vai, puta merda, o cachorro, ele corre! Pá! Todo esse processo da amígdala e do hipocampo, falando com o hipotálamo, que falou com a hipófise, que falou com a adrenal, que liberou cortisol e adrenalina e fez você correr, aconteceu numa fração de milissegundos. E tudo isso dispara esse processo de ansiedade. É tudo ansiogênico nesse caso. E aí, você fala assim, bom, então é bom. Então tudo isso, você falou que tudo é bom. O problema é quando tudo isso dispara em você, quando não tem um cachorro para te morder. Quando tudo isso dispara dentro de você, quando não tem um inimigo tentando te matar. Quando não tem um perigo iminente que coloca em risco a sua vida. Quando não tem realmente um perigo lá fora. Mas o seu corpo está reagindo como se tivesse. É nesse caso que a ansiedade é um problema. Porque pode ser que não pare. Você entra no estado de ansiedade, ele vai aumentando, ele vai se sustentando dentro de você até o ponto que as coisas não funcionam mais. Por que eu não durmo quando eu estou ansioso? Porque eu estou em estado de vigília. Uma pessoa que está fugindo de um bandido, que está numa guerra, ele não pode dormir. Concorda comigo? Ele precisa estar atento porque alguém pode atacá-lo. Então ele não dorme. Isso é em razão da ansiedade. Por que aumenta a minha dor de estômago, minha gastrite piora quando eu estou ansioso, nervoso, irritado? Porque quando você dispara tudo isso dentro de você, automaticamente a gente vai aumentar a produção de histaminas, essas histaminas vão aumentar a produção de suco gástrico e o suco gástrico vai queimar a parede do estômago. Você sente azia, queimação, refluxo quando você está nervoso. Parece que tudo que você come faz mal. Porque você está no estado de ansiedade patológico. Por que minha glicemia sobe? Porque quando eu preciso correr, o meu fígado, o que ele entende? Quando o cortisol chega lá no pâncreas, o pâncreas entende, o cortisol chegou. Lembra que o cortisol é o hormônio que deixa a gente pronto para correr ou para lutar. Chegou o cortisol no pâncreas, o pâncreas olha e fala assim, eita, tem alguma coisa errada. Para a insulina e produz o glucagon. O glucagon é o irmão da insulina. Só que a insulina pega o açúcar e guarda. O glucagon pega o açúcar e joga no sangue. E tem muito açúcar no nosso fígado. O glucagon vai lá no fígado, pega todo aquele açúcar e joga na corrente sanguínea. Para quê? Para os meus músculos poderem correr ou lutar sem faltar energia para eles. Porque se faltar energia, eu vou desmontar. E aí a glicemia sobe. Só que eu não vou correr.
eu não vou lutar. O açúcar no sangue sobe e eu não tenho motivação para isso, eu não tenho como usar esse açúcar. Aí você vê que a pessoa fala, ai, por isso que eu fico nervoso, minha glicemia sobe. E por que a pressão arterial sobe? Porque quando o cortisol chega, quando a adrenalina chega, a adrenalina, ela vai, também é produzida aqui pela adrenal, também é um hormônio importante, a adrenalina, ela vai fechar os vasos sanguíneos na periferia do corpo. Então, tudo que está na pele, tudo que está na ponta dos dedos, nas pernas, vai se fechar. E ela vai jogar esse sangue todo para a região central do corpo, onde eu tenho que preservar o funcionamento do fígado, do rim, do estômago, do pulmão, do coração. Tudo isso tem que estar funcionando bem. Por isso que a mão fica fria quando a gente está nervoso. Porque a adrenalina fechou os vasos sanguíneos, eu tenho menos circulação de sangue, eu tenho a sensação de mão fria, começa a suar frio a mão. E aí joga todo esse sangue para o centro. Se eu fechei os vasos sanguíneos da periferia, automaticamente eu aumento a pressão na parte central. Bingo, a pressão arterial sobe. Ai, minha mãe teve um pico de pressão quando viu meu irmão atropelado. Justamente porque a adrenalina fez isso por ela. E aí você percebe que todos os efeitos, muitos efeitos que a gente tem, né, que são negativos para a nossa saúde, tem a ver justamente com o descontrole do cortisol e da adrenalina, que são produzidos pela adrenal numa resposta a uma ameaça que, na verdade, não existe. Quando você está nervoso no seu trabalho, ou você está nervoso com alguém, quando você está ansioso porque você tem que entregar coisas, porque você precisa fazer, porque você precisa resolver, porque você não sabe como vai resolver e coisa e tal. Quando você está ali, sabe, estressado com a vida, você está colocando cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. E está tudo se destruindo à sua volta. Aí você não dorme. Por quê? Porque você está em estado de vigília. Aí o intestino não funciona. Porque imagina você correndo com vontade sabe, de ir no banheiro. Não dá. O que o intestino faz? Ele trava. Quando o cortisol e a adrenalina chegam no intestino, elas travam o intestino. E aí você fica o dia inteiro com cortisol e adrenalina, o intestino não funciona. 3, 4 dias depois, você ainda não conseguiu ir no banheiro. Por quê? Porque o cortisol e a adrenalina não baixa. Estão altos. E aí você começa a olhar e você começa a perceber que muitos dos problemas de saúde que as pessoas enfrentam por aí, talvez você, estejam justamente ligados com essa alta produção de cortisol e adrenalina numa resposta a uma ameaça que não existe, que só foi criada dentro da sua cabeça. Porque é você que cria esse estado de ansiedade. A partir do quê? A partir da sua própria autocobrança, dos seus medos, da sua insegurança, você vai criando tudo isso. Agora, a gente precisa controlar essa ansiedade. Porque sabe qual é o estado mais avançado da ansiedade? É a síndrome do pânico. Síndrome do pânico não tem nada a ver com depressão. Síndrome do pânico é um ataque exacerbado de ansiedade. Se você medir o cortisol e a adrenalina no sangue de alguém que está num ataque de síndrome do pânico, você vê que está altíssimo o cortisol e a adrenalina. E aí a pessoa tem disparo do coração, arritmia cardíaca, sensação de morte, a pessoa tem medo, se sente vista, ela fica com medo de estar sendo vigiada por alguém, que alguma coisa vai acontecer, fica com, se chama estado de iminência de... Puxa, como é que chama? É o estado de iminência de tragédia, uma coisa mais ou menos assim. E esse é o estado do pânico. É quando você não consegue sair do seu quarto, você tem medo de ir ao banheiro sozinho, você tem medo de atravessar a rua, você não consegue ver as pessoas, falar com as pessoas, encontrar pessoas, você tem medo do cachorro, do barulho, você acha que viu uma sombra, você acha que viu alguma coisa, e tudo isso vai ficar disparando em você estados de alerta. A sua amígdala e o seu hipocampo ficam desesperados no pânico, mandando informação para todo lado, e o cortisol e a adrenalina só aumentando, até o ponto que a pessoa pode até desmaiar por conta da síndrome do pânico. Então, quando eu olho para a síndrome do pânico, eu não estou olhando para a depressão. Pode até estar associado com depressão, mas eu estou olhando para ansiedade. É um estado de sensação de morte. Muita gente tem síndrome do pânico falando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Por quê? Porque causa sensação de morte, de iminência de tragédia. Parece que uma bomba vai cair, parece que um exército vai invadir a casa dela ou qualquer coisa. Então, a gente tem que olhar que se a gente não cuidar da ansiedade, quando a ansiedade ainda tem controle, a gente pode entrar no estado do pânico. E aí, quando a gente entra no estado do pânico, é muito mais difícil controlar. É quando a pessoa perde o convívio social, perde a capacidade de trabalhar, de conviver, de ter um relacionamento, de ter um casamento, de ter amizades, de ir às festas de família. Aí a coisa fica muito mais complicada.
certo? Hoje eu quero apresentar para vocês uma possibilidade de tratar a ansiedade e a insônia utilizando plantas medicinais que são verdadeiramente incríveis. Como vocês sabem, o autor da Própria Saúde tem uma loja de plantas medicinais que é Empório Folha e Vida. E a Empório Folha e Vida, ela produz as próprias plantas medicinais para poder garantir a qualidade. Outro dia eu estava olhando na internet e fiquei curioso sobre um anúncio que me apareceu no Mercado Livre de plantas medicinais para comprar. Eu falei, nossa, parece bom. Quando eu abri o anúncio, era pura madeira cortada no meio das folhas. E eu falo, não tem como, né? Como é que a pessoa vai ter resultado com uma planta ruim? Comprar uma erva baleeira cheia de galho, comprar uma canela de velho que vem só o bagaço preto da planta, comprar uma planta que já vem mofada, uma planta que está destruída, que não tem qualidade, uma planta que foi seca no sol. Gente, planta que secou no sol não tem nem princípio ativo mais, aquilo lá é lixo, pode jogar fora. Se secou no sol, pode jogar fora. Existem técnicas, existem caminhos. E a Empório Folha e Vida, ela foi criada justamente para que nossos alunos tenham a possibilidade de ter acesso a plantas medicinais de altíssima qualidade. Hoje a Empório Folha e Vida produz com certeza as melhores plantas medicinais do Brasil. A parte certa da planta, com a identificação botânica, com a garantia de que você está usando a planta certa, a parte certa daquela planta, sabe? Tudo certinho. As plantas são plantadas num sistema orgânico, são colhidas artesanalmente, são selecionadas uma a uma, depois são lavadas e esterilizadas para irem para um forno. E nesse forno, nessa secadora, ela é mantida a 45 graus até ficar totalmente seca, e depois de seca ela é fechada em embalagens a vácuo, que depois se tornam as plantas que você adquire na nossa loja virtual do Empório Folha e Vida. Então é tudo feito, pensado com o maior carinho do mundo. Nenhuma empresa no Brasil faz como nós fazemos, e eu desafio qualquer empresa a mostrar que faça tão bem ou melhor do que a gente. Então, é o melhor que você poderia ter na sua vida. E a Empório Folha e Vida sempre produziu saquinhos individuais de planta. Terramicina, baleeira, canela de velho, erva de São João, cavalinha, espinheira santa. A gente sempre produziu as plantas separadamente. Chegou um momento que a gente começou a produzir combos. O que são combos? Eu pegar, por exemplo, para gastrite. Se você pegar essa e essa planta junto, vai ser melhor. E aí eu fazia um combo. Você comprava já os 3 saquinhos juntos, um de cada planta. Elas vêm inteiras, folhas inteiras, para você ver a qualidade, para você ver a planta. Muitos alunos adquirem as nossas plantas para fazer tinturas, pomadas, por conta dessa qualidade. Agora nós criamos uma outra vertente dentro da Empório Folha e Vida. Não é o saquinho somente, e também não é o combo que você compra com os saquinhos separados. A gente criou um blend. O que é um blend? Blend é uma mistura. É uma mistura de plantas medicinais. Então nós pegamos plantas que são excelentes para te ajudar a resolver um determinado problema. E nós transformamos essas plantas em flocos. Sim, são flocos. Elas ficam dentro de um saco único, já misturadas na proporção correta. E dentro desse saco, que é muito bonito, eu vou mostrar para vocês, vem uma colher medidora, uma colher dosadora, onde você pega a quantidade exata de planta, que são 2 gramas de planta seca, para fazer a sua xícara de chá. Então você pega na quantidade certa, a planta certa, com qualidade, para você ter um tratamento incrível aí na sua casa, ou simplesmente para você tomar um chá que você gosta, certo? Inclusive, o blend que eu vou trazer hoje, que é justamente para ansiedade e insônia, ele é aromático, ele é saboroso, ele é delicioso. Só para você ter na sua casa, para relaxar de vez em quando, ele já seria uma excelente. Esses são os blends da Empório Folha e Vida. Nós criamos 8 blends. Eu tenho apresentado eles para vocês aqui ao longo dos dias. E hoje eu vou apresentar para você o blend Tranquilamente. Sim, para sua mente ficar tranquila. Então relaxa e respira, que eu vou te mostrar o blend Tranquilamente da Empório Folha e Vida, que é composto por plantas medicinais produzidas por nós e que tem altíssima qualidade para você ter um resultado incrível, tratando a sua ansiedade e melhorando o seu sono. Então eu peço licença para vocês agora e vou apresentar essas plantas, porque além de apresentar quais são essas plantas, eu quero provar para vocês que essas plantas são maravilhosas para resolver esse problema. Por isso eu separei um conjunto de artigos científicos que comprova que essas plantas podem verdadeiramente resolver o seu problema de ansiedade ou de insônia. Então acompanha comigo para você conhecer.
Olha que embalagem linda que vem para você. Nós temos embalagens com 50 gramas para quem quer ter o chá e tomar eventualmente, e de 180 gramas, que fica mais em conta para a pessoa poder fazer o tratamento dela. Esse é o Tranquilamente, o blend especial de plantas secas da Empório Folha e Vida. Ele é composto por colônia, então a colônia já sabida e conhecidamente maravilhosa, capim-cidreira, que é o Cymbopogon citratus, e a semente de coentro, que é a semente do sono. Eu fiz uma live outro dia falando sobre a semente do sono e a galera ficou enlouquecida com a semente de coentro. Bom, colônia, capim-cidreira e coentro são as 3 plantas medicinais que fazem parte do blend Tranquilamente. Dentro desse saquinho, você vai abrir ele vem lacrado, você vai encontrar essas 3 plantas em flocos, já trituradas em flocos, e vai vir uma colher dosadora junto para você pegar a quantidade certa de planta e fazer a sua xícara de chá. Eu trouxe as pesquisas científicas. Essa aqui é a primeira sobre colônia. O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos de um extrato de colônia no teste de suspensão de cauda dos animais. Então eles pegam o rato, penduram pelo rabo. É um teste para ver a depressão. Quanto tempo ele luta e quanto tempo ele fica parado, prostrado, depressivo, ali sem conseguir agir. Então, eu vou explicar depois melhor para vocês. E no teste de claro e escuro, que é o teste de ansiedade. Por quê? Os ratos, eles não gostam de ficar no claro, eles gostam de ficar no escuro. Então, quanto mais ansioso ele está, mais tempo ele passa no escuro. Quando menos ansiedade ele tem, mais tempo ele passa no claro. E a gente vai avaliar o teste de claro e escuro. E aí, para isso, esses testes vão ser feitos para avaliar possíveis atividades antidepressivas e ansiolíticas da colônia. Camundongos foram tratados com a solução salina, ou seja, são aqueles que são o controle, eles só tomaram água com sal, não tem efeito nenhum, ou o extrato em diferentes doses, 60 minutos antes de fazer os testes. Então, deu o extrato para os animais, esperou 1 hora e depois fez o teste. O extrato reduziu significativamente o período de imobilidade no teste de suspensão de cauda, de forma semelhante à imipramina, ou seja, o resultado da colônia como antidepressivo foi parecido com o da imipramina. No teste do claro escuro, o extrato e o diazepam aumentaram significativamente o tempo gasto no lado claro, ou seja, eles tiveram menos ansiedade usando tanto o diazepam quanto a colônia, um resultado muito parecido. Esse estudo mostrou os efeitos antioxidantes, antidepressivos e ansiolíticos da colônia. Olha esses 2 gráficos aqui do lado. Esse primeiro de baixo aqui é o tempo de imobilidade. O rato fica pendurado pelo rabo e quanto mais tempo ele fica parado, sem ação, mais depressivo ele está. Então aqui a primeira coluna, que está com a linha vermelha em cima, mostra o nível do animal que não tomou nenhum tipo de tratamento. O animal que não tomou nenhum tipo de tratamento ficou parado por mais ou menos 125 a 130 segundos, parado, sem reação. Muito depressivo. O que tomou imipramina, ele ficou mais ou menos, pouquinho menos de 50 segundos em estado de prostração. Ou seja, reduziu muito esse tempo. De 130 para 50, a gente tem uma redução significativa na depressão desses animais. E a colônia? Essa linha verde mostra que a colônia aqui no final. E o resultado dela foi muito parecido com o da imipramina. Ficou um pouquinho acima de 50. A imipramina um pouquinho abaixo de 50. Ou seja, pelos efeitos colaterais que a imipramina pode trazer, pela dependência química que a imipramina pode trazer, usar colônia ou imipramina traz o mesmo resultado praticamente, e a gente tem a colônia como uma resposta muito mais saudável. Já no segundo teste aqui do lado é o teste do claro escuro. Aqui essas barras mostram o tempo que o animal ficou na parte clara. A primeira coluna mostra o animal que tomou água com sal, ele não tomou nenhum tratamento. Então ele ficou na parte clara mais ou menos 125 segundos na parte clara. O animal que tomou diazepam ficou muito mais. Ele chegou a 200 segundos na área clara, que é essa flechinha amarela mostrando aqui. E a colônia? A colônia teve o mesmo resultado que o diazepam, tratando a ansiedade. Ou seja, colônia ou diazepam para ansiedade tem o mesmo resultado. Olha só isso aqui que a pesquisa está mostrando para a gente. Tanto a última coluna aqui da colônia, como essa do diazepam, trouxeram o mesmo resultado ansiolítico, ou seja, reduzindo a ansiedade. E como antidepressivo, muito parecido com a imipramina. Olha que planta fantástica que você pode utilizar no seu tratamento.
E ela faz parte do blend tranquilamente da Empório Folivie. Segunda planta é o capim-cidreira, o Cymbopogon citratus. E aí essa pesquisa é bem interessante. O extrato das folhas de Cymbopogon citratus, que é o capim-cidreira, na dose de 200 miligramas, aumentou o percentual de tempo gasto nos braços abertos. O que quer dizer isso? O animal é colocado numa cruz que fica mais ou menos a 1 metro de altura do chão. Então ele tem medo de cair. Dois braços, a cruz tem 4 braços, certo? 2 braços são uma caixinha fechada. O animal se esconde lá dentro, ele se sente seguro. 2 braços é só a plataforma aberta. O animal se sente com medo de cair. Então, o que eles medem? Quanto mais tempo ele fica no braço aberto, ou seja, onde não tem proteção, significa que ele está com menos medo, significa que ele está com menos ansiedade. Então, vamos ver como é que foi isso aqui, ó. Então, o Cymbopogon citratus, na dose de 200 miligramas, aumentou o tempo gasto no braço aberto e o percentual de entradas no braço aberto no labirinto de cruz elevada. E diminuiu o percentual de tempo gasto em braço fechado. Aquilo que eu falei para você, né? Um com a cobertura para o animal se proteger e o outro aberto. Além disso, prolongou a latência para dormir. Olha que legal. Mas não teve efeito significativo no tempo total de sono. Além disso, a atividade locomotora foi afetada, se movimentaram menos, mas não da mesma extensão observada com o diazepam. Vamos ver esses resultados aqui nos gráficos. Aqui é o tempo que eles gastaram nos braços abertos. Quanto mais, menos ansiedade eles têm. Olha o animal normal, que não tomou nada. Ele ficou aqui, ó, mais ou menos... Aqui é o percentual do tempo. Ele ficou mais ou menos 7% do tempo no braço aberto. O animal que tomou diazepam ficou mais ou menos 22% do tempo no braço aberto. E o animal que tomou o Cymbopogon citratus, que é esse xadrez aqui no final, ele ficou mais ou menos 20%. Ou seja, a diferença entre o capim-cidreira e o diazepam é muito pequena em relação à ansiedade. Olha que legal esse resultado, gente. É uma pesquisa muito legal. Aqui, ó, é o número de vezes que eles saíram do espaço fechado e foram para o espaço aberto. Quantas vezes eles foram explorar o espaço aberto? Quanto mais, menor a ansiedade. O animal normal, que não tomou nada, ele ficou mais ou menos, ele teve mais ou menos 12% de entradas. O animal que tomou diazepam ficou em quase 27% de entradas. E o animal que tomou o capim-cidreira, que é o xadrez aqui no final, 25%. Ou seja, a diferença entre o capim-cidreira e o diazepam, mais uma vez, foi muito pequena. Isso mostra que, em vez da gente tomar o diazepam, que tem um bruta de um efeito colateral, que causa dependência química, causa amnésia, causa demência, a gente pode usar capim-cidreira, que é muito mais saudável. E esses dois gráficos aqui mostram o seguinte, a atividade locomotora. Então, é o quanto os animais andaram. Presta atenção. O animal que tomou só água com sal, ele andou em 15 minutos, ele andou 3.500 centímetros, tá? Então é isso aqui que ele andou. O animal que tomou diazepam praticamente não andou, ele ficou em 500. Olha só como o diazepam deprime a pessoa. Olha como o diazepam joga para baixo. O diazepam te faz não querer se movimentar. Olha que coisa horrível. E o capim-cidreira? O capim-cidreira diminuiu um pouquinho. Se você olhar, é uma diferença bem sutil, mas não atrapalhou a locomoção dos animais. Mais uma vantagem de a gente usar o capim-cidreira ao invés de usar o diazepam, certo? E nesse outro aqui, ó, é a latência para dormir. O que significa isso? O tempo que leva para começar a dormir. O capim-cidreira, ele aumentou um pouquinho esse tempo. A gente pode pensar, pô, mas é um fator ruim, então. O diazepam faz dormir mais cedo. Sabe qual que é a diferença? Quem já tomou diazepam sabe. Você toma o diazepam para dormir, quando você acorda no outro dia, parece que você tomou uma paulada na cabeça. Parece que você ficou a noite inteira bêbado, que você tomou 2, 3 garrafas de cachaça, a cabeça parece uma caixa de abelha. Ninguém aguenta o efeito do diazepam no dia seguinte. O capim-cidreira não traz esse efeito. Então isso é uma vantagem do capim-cidreira frente ao diazepam também. Nesse outro estudo com capim-cidreira,
ele verificou em animais o efeito do extrato do capim-cidreira no estresse causado pela síndrome de abstinência ao álcool. Primeiro eles deram álcool para os animais até eles ficarem alcoólatras, eles se viciarem no álcool. Depois ele tirou o álcool dos animais. Os animais entraram, ficaram na fissura, em síndrome de abstinência. E aí ele verificou uma redução do estresse e da ansiedade desses animais, síndrome de abstinência. Dá uma olhada aqui as duas tabelas. Na tabela 6, a gente tem o efeito do capim-cidreira no campo aberto. É um teste de campo aberto, significa o seguinte, o quanto esses animais andaram, quanto esses animais correram de um lado para o outro. Então, aqui foi medido em 6 horas, em 24 horas e 72 horas. Vamos olhar aqui em 72 horas. O animal normal, ele andou 46,2, tá? 46,2. O animal que estava com síndrome de abstinência, ele estava ansioso, ele andou 56,7, ele andou mais. Ele estava irritado, ele estava nervoso, ele estava andando, se movimentando. O que tomou diazepam caiu para 27. Por quê? Porque deprime. Lembra que ele derruba a atividade locomotora? Isso não é bom. Ele derrubou demais. E o capim-cidreira? O capim-cidreira jogou para 48. Opa, 48 é muito parecido com 46, que é o normal desses animais. Ou seja, o capim-cidreira controlou ao nível normal a ansiedade, sem causar a depressão que o diazepam causa. E aqui, ó, esse aqui é o teste da rodinha. Sabe aquela rodinha que o rato fica andando? Chega uma hora que ele cai da roda. E aí eles verificaram aqui como é que foi esse processo de cair da roda. O animal normal ficou, aqui em 72 horas, ele ficou 48,2 na roda, até cair, tá? 48,2. O animal que estava com abstinência, ele caiu em 32,9. O que significa isso? Ele estava sem coordenação motora, ele caiu do negócio antes. O animal que tomou diazepam, 30,1, ele piorou. O diazepam piorou essa coordenação motora. E o capim-cidreira? O capim-cidreira fez o animal cair em 46,5, muito parecido com o normal. Ou seja, a gente devolve o estado de normalidade, mesmo no estado de síndrome de abstinência alcoólica. Olha que legal o resultado do capim-cidreira nessa pesquisa. Aqui, ó, a gente tem sim, um efeito meio que antidepressivo do animal, né? Então, a gente tem aqui o teste de nado forçado nesses animais. Então, você pega um pote de vidro redondo, onde o animal não consegue subir e joga ele dentro d'água. E ele fica nadando, até que ele não aguenta mais. Quando não aguenta mais, ele para e desiste. Depois ele pode até tentar de novo, mas ele para e desiste. O animal normal, ele ficou tentando nadar 112,6. O animal que estava na síndrome de abstinência, ansioso, nervoso, ele nadou 122,9. Então, ele nadou mais, ele ficou mais tempo nadando. O diazepam derrubou isso para 92. Olha que loucura. E o capim-cidreira, ele controlou, não deixou passar e foi para 108. Ou seja, muito parecido com o estado normal. Tudo isso é vantagem que o capim-cidreira traz no tratamento da ansiedade. E o capim-cidreira, orgânico, produzido pelo Empório Folivida, está dentro do nosso blend tranquilamente para ansiedade e para um bom sono. E falando em sono, vamos falar de semente de coentro. Sim, nesse estudo aqui, o objetivo dele foi determinar se os extratos e também o óleo essencial das sementes de coentro, a gente vai falar sobre os extratos e não sobre o óleo essencial dele, porque o que interessa para a gente é a planta e não o óleo essencial da planta, nesse caso, que a gente está falando do blend de plantas medicinais. E qual foi o resultado? Os extratos aquosos e hidroalcoólicos ou óleo essencial da semente de coentro foram administrados a camundongos 30 minutos antes de uma injeção de pentobarbital. O que é pentobarbital? Pentobarbital é para dormir. É um medicamento que deprime o sistema nervoso central e faz você dormir. É como se fosse um sonífero, tá? É o pentobarbital. Por que eles dão isso para o animal? Para ver quanto tempo ele dorme. Então, eu preciso causar o sono no animal para ver se ele vai dormir mais ou menos utilizando a semente de coentro, tá bom? Então, é para ver quanto prolonga o sono. Como é que foi isso? O extrato aquoso, que é ser feito com água, como você vai fazer o chá, prolongou o tempo de sono induzido pelo pentobarbital. Dá uma olhada aqui, nesse primeiro gráfico aqui na parte de cima. Esse primeiro gráfico, ele mostra a latência para dormir, ou seja, quantos segundos o animal demorou para dormir a partir do momento que tomou o pentobarbital. Então, o normal tomou o pentobarbital e dormiu em 200 segundos. O diazepam fez ele dormir em 100 segundos, dormiu mais rápido. Então, tomou o pentobarbital mais diazepam e dormiu em 100 segundos. E o capim-cidreira?
melhor resultado que foi encontrado fez ele dormir em 170, um pouquinho menos do que o normal, mas não causou essa paulada na cabeça que o diazepam causa. Que isso aqui parece bom, mas não é. O bom é o sono fisiológico, é aquele sono que você deita e dorme porque você quer dormir. E não o sono que você dorme porque o diazepam deu uma paulada na sua cabeça, porque o Rivotril deu uma paulada na sua cabeça, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Aqui também. Agora é o tempo do sono. Esse aqui é o quanto que demorava para começar a dormir. E agora a gente vai ver o quanto tempo dormiu. Olha só que interessante. O animal normal, que só tomou o pentobarbital, ele dormiu mais ou menos, aqui em minutos, tá? Dormiu mais ou menos 70 minutos. 1h20, 1h10, né? 1h10. Dormiu 70 minutos. Com o diazepam, ele dormiu 225 minutos. Dormiu bem mais com o diazepam. E o capim-cidreira? Se a gente pegar aqui a dose mais efetiva do capim-cidreira, ele dormiu 200 minutos. Ou seja, muito próximo do diazepam. A capacidade que o coentro tem de fazer você dormir mais é tão eficiente quanto o diazepam, sem dar a paulada na sua cabeça, sem causar amnésia, sem causar demência, sem causar depressão, sem causar, enfim, todos os efeitos colaterais que a dependência química e tudo mais, certo? Então essas são vantagens da semente de coentro que está dentro do nosso blend tranquilamente. Esse é o segundo estudo sobre o coentro. Então o extrato foi testado quanto à sua resposta hipnótica. O que é um hipnótico? Todo medicamento hipnótico é um medicamento que faz dormir, ele induz o sono. É chamado na farmácia como hipnótico. Tá? Então, o extrato foi testado quanto à sua resposta hipnótica sedativa, utilizando-se a potencialização do tempo de sono pelo pentobarbital. A mesma coisa que a gente viu no outro, só que a gente vai ver um outro resultado agora. O extrato aumenta o tempo do sono induzido pelo pentobarbital em 14%, em comparação com o grupo de controle positivo. Verifica-se que as sementes de coentro aumentam o tempo de sono. Então, ó, esse animal tomou só o pentobarbital. Ele dormiu 188 minutos. 188 minutos só com pentobarbital. E aqui a gente foi tomando o extrato de coentro. Quando eu chego aqui em 200 miligramas do extrato de coentro, ele dormiu 215 minutos. Então, houve um aumento do tempo de sono. Ah, Daniel, mas no outro estudo ele dormiu mais. Dormiu mais porque a dose era maior. Tá tudo ligado aqui com a dose. Quando você toma, mais você dorme, tá? Então aqui a gente teve 14% a mais de tempo de sono. Sabe o que isso significa? Se você dorme 4 horas, quanto é 14% a mais de horas? Vai dar mais ou menos 14%, quase meia hora a mais de sono, talvez, por aí. Se você dorme 6 horas, 14% vai dar mais ou menos 1 hora a mais de sono. Então, isso faz toda a diferença para quem precisa dormir, certo? E aí você tem o blend tranquilamente à disposição para você na Empório Folivida. Você pode acessar agora. Estamos colocando aí nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, o link da Empório Folivida, que você vai direto para onde tem os blends. Então, clicando nesse link, você vai conhecer os 8 blends da Empório Folha e Vida. É só acessar www.empóriofolivida.com.br ou clica no link que a gente está colocando nos comentários aí, você vai direto para a página dos nossos blends. Uma coisa que é muito importante, o desconto. Não, o desconto não, o valor do frete. Quando você compra, você vai ter que pagar o correio. Se você comprar um saquinho de 50 gramas, você vai ter que pagar o correio para sua cidade. Se daqui a 10 dias você falar, não, eu quero mais, você vai ter que pagar o correio de novo. Se daqui a 30 dias você quiser mais, você vai ter que pagar o correio de novo. Então já pense no quanto você precisa e se outras pessoas à sua volta precisam disso também. Se você tem outros blends que você gostaria de experimentar, como o Gastroleve para o estômago, como o Glicosem, como o Control Press para pressão arterial, ou o Alívio Pro para você melhorar suas dores articulares. Às vezes você já faz uma compra maior e o frete vai ser praticamente o mesmo. Então você economiza no frete quando você compra mais. Então aproveita a oportunidade, entra no nosso site. E eu espero que isso tenha sido legal para vocês conhecer essa possibilidade. A gente está trabalhando aqui para facilitar cada vez mais a vida de vocês. Ah, Daniel, eu quero comprar só a colônia separada. Nós temos dentro da Empório Folivida só a colônia separada, não tem problema. Mas nós temos também essa possibilidade hoje do blend, que é muito mais econômico para você fazer o seu tratamento. Show de bola? Então vai lá e adquire agora o seu Tranquilamente para tratar a sua ansiedade e melhorar o seu sono. Lembrando, essas plantas incríveis, elas já vêm misturadas
transformadas em flocos dentro desse saquinho, na proporção correta. Vem uma colher dosadora dentro do pacote. É só você pegar a quantidade de uma colher rasa para fazer sua xícara de chá. Atrás está explicando como faz a xícara de chá também, para você não errar. E aí você vai ter o prazer de usar esse blend maravilhoso, que tem um aroma fantástico, um sabor incrível, porque colônia, capim-cidreira e coentro são plantas maravilhosas, até para quem não tem ansiedade, aproveitar esse sabor incrível também, tá bom?